Jesus sabia o que aconteceria a ele 15, 30, 20, uma hora mais tarde, a esse momento. Jesus era consciente dessa verdade. E o texto diz que mesmo assim, tendo ceado naquele momento com ele, Jesus canta. Oh, aleluia! Eu sei que tem gente que quando acabar o culto aqui vai voltar e vai ter que encarar uma realidade que não é nada confortável, que te atemoriza, que te angustia também. Eu sei que tem gente que vai sair daqui e vai ter que dar de cara com o Getsemane que ainda te espera antes desse ano concluir. Só que Jesus vai fazer uma coisa que o Espírito Santo nos reuniu aqui e está nos aconselhando isso nesse momento. Que momento, Camila? O quê? Veja, aquilo que ele estava vivendo agora. Jesus é alguém que não é assaltado pela ansiedade. Ele não permite com que aquilo que ele vai viver depois roube ele aquilo que ele pode viver agora. Roube dele aquilo que ele pode viver agora. Vai sofrer depois, vai ser cuspido depois, vai ter coroa de espinhos depois, vai ter canada na cabeça depois, vai ter tapa no rosto depois, vai ter vitupério depois, vergonha depois, assombro depois, abandono depois. Mas o texto diz que tendo ceado com eles, ele puxa e canta um hino. Camila, eu não entendi. O Senhor está dizendo, ei, prevendo o que vai te acontecer depois, não muda nada agora, mas a maneira como você reage agora te prepara para o que vai acontecer depois. Então aproveita que você está numa noite de domingo de celebração ao Senhor e cante, adore, celebre. Não deixe o prognóstico da economia, não deixe as previsões políticas do futuro determinarem a sua atuação do agora. Está na presença de Deus, cante. Veio para o domingo adorar ao Senhor, adore-se, adore. Camila, eu tenho um pipinão em casa Jesus te dá a faca, mas aqui Ele está te dando a oportunidade de adorar na sua presença. Cante, celebre, adore. A gente precisa chegar a esse nível de maturidade, de compreender que o que a gente está vivendo agora é o que a gente está vivendo agora. E a ansiedade, essa desgraça da alma, é a porta da legalidade para todos os males da alma. Biblicamente falando, foi por isso que Jesus disse, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Vosso Pai que está no céu tem cuidado de todas essas coisas. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, qual dentre vós é o pai que, pedindo o filho um pão, lhe entrega uma pedra, ou pedindo o filho um peixe, lhe devolve uma serpente? Se vocês, dominados por uma natureza caída, são capazes de dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Olhai para as aves do céu, não semeiam, elas não sabem o seu destino certo, todavia se alimentam regradamente. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não seria porventura a vossa vida muito mais importante do que os lírios do campo, do que as aves do céu? Cante! Se eu não me engano, cante é uma expressão que muitos nortistas usam. Quando eles querem favorecer uma coisa, quando está tranquilo, está dominado a coisa, ele diz cante, é um jeito de tipo assim, ignore o que está acontecendo. Você não está entendendo, minha irmã, que você lavando a louça naquela pia, às vezes o pau está quebrando, você tem que cantar. Que é para você não embolar, entendeu? Você canta também. Às vezes você está dirigindo, tem gente que está saindo de carro para passear, porque está entediado e não sabe o que fazer, não devia, mas é para não ficar louco em casa. E aí vai lá e canta. Está entendendo o que Deus está falando com você? Não permita com que prognóstico nenhum do que está para acontecer depois roube de você a saúde que você tem agora, a alegria que você tem agora, o discernimento que você tem agora e a capacidade de se alegrar que você tem agora. Uma ceia tão especial, tão incrível, tão maravilhosa. Vamos imaginar essa ceia. E agora, Jesus dando as orientações finais, afinal, como eu disse, Ele não vai perpetuar com eles aqui na terra. Dando as orientações finais e todos de vez estarem extremamente atentos, Jesus então começa a preparar-se para a sua retirada. E Ele começa a orientar os seus discípulos como eles deveriam se comportar. E Ele começa a falar sobre o serviço, vai falar que vai ser traído. Jesus está preparando-se para retirar-se deles. Só que eles não compreendem isso e eles ficam extremamente perturbados. E enquanto eles entendem que Jesus está preparando para sair, porque Ele diz, o Filho do Homem há de ser entregue, e Ele fala
abertamente da sua retirada, da sua entrega, eles de vez chorarem a ausência ou a partida de Jesus, só se preocupam em saber quem terá um governo de liderança entre eles, porque o texto diz exatamente como está escrito, de repente, logo após Jesus ter dito essas palavras, de repente, houve entre eles forte discussão. Como é que numa ceia como essa tem forte discussão? Irmão, forte discussão, o rosto ficou vermelho, veia do pescoço levantou, alguém quis falar mais alto, e você diz, meu Deus, como é que alguém briga numa ceia dessa, do mesmo jeito que você chega em casa depois do culto e ainda arruma motivo para quebrar o pau em casa? Se a gente não vigiar, é o que a gente faz. Forte discussão entre eles por um motivo tão decadente, por um motivo que não convinha, mas infelizmente foi o que eles discutiram. Eles discutiam entre si para saber quem era o maior. E então o texto diz que Jesus vai acabar com a forte discussão, dizendo a seguinte palavra, estando entre vós, quem é o maior? Ora, o Senhor é o maior, pois então, no meu reino, aquele que governa deve servir. Então, entre vocês, aqui comigo, no meu reino, vocês precisam aprender que maior não é o que senta, maior é o que serve. Vou falar bem do jeito que isso se aplica hoje. Ele está dizendo, no meu reino, não é uma cadeira que determina a sua autoridade, é o seu serviço que determina a sua autoridade. Quantas pessoas brigando por cadeiras, e o Senhor está no céu dizendo, lutem por serviço. E ele acaba com aquela forte discussão, e a gente fica se perguntando, meu Deus, uma ceia dessa, Jesus é o pregador, Jesus é o profeta, Jesus é o celebrante, Jesus é o ministro de louvor, eita ceia boa, e como é que tem essa discussão? Jesus tem que entrar, separa a briga, coloca cada um no seu lugar, explica tudo, e de repente, não pulei versículo nenhum, você leu comigo do 29 ao 34, de repente, fica parecendo que é do nada, mas não é do nada. Ele está falando para todos, e aí de repente, ele vira para Pedro e diz, Simão, né, o chama de Simão, 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 Satanás te pediu para peneirar como trigo. Numa discussão todo mundo pode se envolver, irmão, mas Jesus sempre sabe quem começa. Não estou afirmando, mas não é difícil entender. Dr. Augusto Cury traça um perfil psicológico para cada um dos discípulos. Falando aqui a grosso modo, ele coloca João dentro de uma possível visão bipolar. Outros dentro de alguma coisa do fleumático, mas ele é taxativo acerca de Pedro, e aí não precisa nem ser Cury para entender. Ele é sanguíneo. Forte discussão. Começou a discutir, Jesus fala com todo mundo, mas vai direto, Simão, Simão, quem você acha que começou essa briga? Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Todas as vezes que é Jesus que está corrigindo, a sua palavra vem salpicada de misericórdia. Não aceite nenhum discurso, nenhuma pregação, ainda que use um texto bíblico, que só te arrebenta e mostra teu pecado, mas não diz onde está a porta de saída do teu erro, não te mostra um plano de redenção. Jesus não é legalista, Jesus, ele diz aonde está o erro, ele diz aonde está o erro, mas também diz aonde está a saída, diz como é que se conserta. Toda a palavra de conserto de Jesus é salpicada de misericórdia. E é isso que ele vai fazer com Pedro. Olha, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu orei por você, eu intercedi ao meu Pai por você, para que não desfaleças a tua fé, presta atenção, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha isso, olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, você não é convertido. Aí você diz, tomou a ceia agora. Tomou a ceia, mas ainda não é convertido. Quando tu te converteres, ele está falando do seu interior. Quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Aqui está o conserto. Quando tu te converteres, sabe o que ele está dizendo? Se conserta, Pedro. Se ajeita, Pedro. Satanás está ao seu redor, se apruma, Pedro. Mas a parte que ele diz, quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos, ele está dizendo, você ainda não está firmão, mas quando ficar vai ser tão bom que vai fortalecer o próximo. É aqui que está a misericórdia. Ele está querendo dizer que este momento e este deslize não determina o restante de sua caminhada. Mas não é por não determinar
que Jesus vai poupá-lo de uma palavra exata. E por que Jesus utiliza o termo trigo? Pelo mesmo motivo que Jesus utilizou essa parábola do trigo para falar como se manifesta o reino dele aqui na terra, em Mateus capítulo de número 13. Ele vai dizer assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um campo, aonde tem um senhor, dono da terra, e ele semeou uma semente a cada um dos seus servos. E os seus servos pegaram essa semente e foram ao campo. Quem está comigo, diga glória a Deus. E foram ao campo, e cada um semeou no terreno a sua semente. E ele chama em Mateus 13 o trigo de boa semente. Vamos lá, qual é o nome do trigo em Mateus 13? A boa semente é o trigo, ele diz. Aí eles semearam os servos. E aí o texto diz que à noite todos os servos dormiram. Cansado de uma jornada de trabalho. Todos eles dormiram. Porque sono não fala só de indolência, mas fala de impotência. Por exemplo, numa outra palavra que revela a manifestação do reino de Deus, capítulo 25, por exemplo, a parábola das virgens, diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas quantas dormiram? Todas dormiram. Porque o sono não fala de quem tem mais azeite, de quem tem mais reserva, de quem tem mais poder. O sono fala sobre uma impotência coletiva. O sono, você sabia que para as pessoas que não são alcoólatras ou não estão alcoolizadas, ele é um dos agentes principais de acidentes do trânsito? Isso é uma estatística que não pode ser refutada. E você sabia que há uma estatística onde a maioria de acidentes que não foram por álcool ou por qualquer outro tipo de droga ou estimulante acontecem a menos de 2 quilômetros de casa? Justamente porque a gente está com o sono dominado, mas a gente diz, estou pertinho, vou chegar, estou pertinho, vou chegar, estou pertinho. Só que ninguém vence o sono. Eu já tive a oportunidade de estar no campo missionário e perceber mães, em dado momento, tentando matar a fome, dizendo aos seus filhos, dorme que passa. Porque o sono ele vai criando um domínio tão grande e alguém pensa, a fome é o que há de mais forte. O sono ainda consegue ser mais forte do que a fome. E a tristeza é tão grande que tem crianças que dormem e não acordam nunca mais. Entraram em estado de hipotermia e morreram enquanto dormiam. Então veja bem, por que eu estou dizendo isso? Para você compreender que dentro de um campo, dentro de uma lida, dentro de uma vida cristã, o sono é para todos. Haverão situações onde por mais que você seja crente, antenado, ligado de Deus, você não vai conseguir reagir diante delas. Todos dormiram. Conta o Senhor na parábola. Todos dormiram. E então, quando eles despertaram do sono, perceberam que enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E na parábola o Senhor Jesus deixa claro dizendo que o joio é a semente do inimigo. O joio pertence ao inimigo. Enquanto eles dormiam, o joio foi semeado. Quando eles levantam pela manhã e percebem que o trigo e o joio estão crescendo juntos e observam o joio no campo de trigo, vão rapidamente à casa do Senhor, batem a porta. Senhor, que semente é esta que tu nos deste? Ora, eu vos dei a boa semente, o trigo. Pois então, como é que se explica agora o joio crescendo junto com o trigo? Ele disse, ora, quem semeou essa semente foi o inimigo. Vamos lá, quem semeou essa semente foi o? Essa semente quem semeou foi o? Foi o inimigo. Então eles numa proatividade para querer mostrar serviço, porque é o que um servo faz ao seu senhor, conta Jesus na parábola. Senhor, eles dizem, tu queres que nós vamos lá ao campo agora e arranquemos o joio do meio do trigo? Há um ponto de exclamação na parábola em Mateus 13. E no ponto de exclamação sugere alta voz. O Senhor olha para eles e diz, não! Qual é a palavra? Vem com vontade, gente. Qual é a palavra? Não! Não toque nisso. Porque há de ser que na tentativa de tirar o joio, vocês não vão identificar com exatidão e o trigo poderá ser levado junto com o joio. Preste atenção. Por que não vale a pena mexer no joio enquanto está crescendo junto com o trigo? Porque trigo e joio, em fase de crescimento, visualmente eles são exatamente. Então o Senhor, que é o dono da terra, sabe que por mais que eles sejam servos dedicados à sua agricultura, jamais terão capacidade elevada para no meio de uma retirada determinar quem é joio e quem é trigo. Vou repetir novamente, porque em fase de crescimento ambos são exatamente.
Então o Senhor grita dizendo não. E nesta noite o Senhor está gritando para alguém pela sua palavra para dizer não. Não o quê? Não se intrometa com o joio. Não toque no joio. Não entre em discussão com o joio. Vou falar rasgar, todo mundo vai entender. Tem joio tecendo tudo que é tipo de comentário na internet. E o trigo quer bater boca com o joio. O servo quer defender o trigo e quer bater boca com o joio. Mas a palavra de Deus não muda a despeito do que você sente. A palavra de Deus é que Jesus disse não. É que o Senhor na parábola disse não. Por quê? Porque você trabalha no campo, mas o campo não é seu. Você mexe na semente, mas a semente não é sua. Precisamos ter essa cautela.